Boa noite, igreja. Eu quero antes, na verdade já vai fazer parte do nosso sermão, mas no domingo de manhã, um companheiro meu aqui de ministério, um grande amigo que eu tenho, ele aqui pregando, inclusive eu não pude me defender porque ele estava pregando, eu não ia poder interrompê-lo, mas ele falou assim: olha, teve um pastor amigo meu aqui, que ficou rouco de tanto orar pelo time dele no sábado. E assim, sabe, irmãos, ele causou assim algo muito legal, porque depois do culto, mais ou menos 20 pessoas para cima vieram falar comigo: olha, acho que era você, hein? Acho que era você. Chegaram a falar assim, viu, pastor Farley? Não é o pastor Farley, que eu sei que ele não torce assim por time, então era você, né? E assim, irmãos, eu não posso nem falar que é calúnia, porque tem um ponto verdadeiro, viu? Mas quando a gente fica assim, não é para o que o time ganhe, não, irmãos. É para a gente não infartar na hora que está no jogo. É por isso que a gente fica ali em espírito de oração, viu? Mas por que é que eu estou falando desse assunto, irmãos? Eu tenho um ponto. Você já esteve num estádio de futebol? Já esteve em algum espetáculo assim, esportivo? Seja qual for. Porque eu quero que você imagine um estádio cheio de pessoas. No último sábado tive a oportunidade de viver isso. E está todo mundo animado ali. Está todo mundo esperando o início de um evento importante. E quando são ocasiões de eventos assim, finais, esse tipo de situação, nós temos festa, né? E de repente começa uma pequena parte ali das pessoas a cantar e vai contagiando as pessoas, contagiando. E logo está todo mundo unido ali naquele mesmo entusiasmo, cantando, vibrando, né? E ainda tem uns que tentam não participar, mas é muito difícil. E na verdade, irmãos, em eventos esportivos, talvez a torcida, ela sempre vá fazer a diferença. Você já ouviu essa história? O time que joga em casa, parece que sempre faz a diferença para aquele time. A torcida, a empolgação da torcida. Isso, irmãos, a empolgação serve até para um parabéns, para um aniversário. Quando você tem aquela galera super animada, né? Cadê aqui, ó, galera aí? Sempre que tem um aniversário, tem que dar um grito assim antes. E aí, aqui na nossa juventude, a gente sempre faz esses aniversários bem animados. Então, isso vai servir até para qualquer reunião de um grupo de pessoas, irmãos. Em um evento esportivo, irmãos, se a multidão ficar em silêncio, o evento provavelmente vai ser menos grandioso. Eu imagino que sim, viu? Porque o espetáculo é inevitável para um evento esportivo. Mas, irmãos, as coisas do reino de Deus são diferentes, totalmente diferentes. E eu vinha refletindo sobre um texto há algum tempo, e depois da experiência do último final de semana, eu pensei, realmente, o reino de Deus é diferente de tudo que a gente vive. Porque as manifestações desse reino, irmãos, são manifestações assim poderosas, e são manifestações assim inquestionáveis, porque a glória de Deus é proclamada nesse reino. E quer o homem, nós, nos calemos ou não, irmãos, a majestade de Deus sempre será manifestada. Diferente do que eu estava falando agora há pouco, da diferença que se faz num estádio de futebol. As palavras de Jesus lá em Lucas, lá no capítulo 19, quando chega no verso 40, pode voltar, Luana, pode voltar, porque as palavras são justamente o tema do nosso sermão. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa declaração que Jesus faz lá em Lucas. E elas revelam uma verdade profunda, sabe, irmãos? Uma grande verdade sobre, na verdade, o quanto é inevitável a adoração de Deus e a soberania dele. O quanto é inevitável. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração não depende da nossa participação, mas a gente é convidado a fazer parte dela. Eu percebo essas coisas, sabe, irmãos, a experiência humana, eu curto muito, eu vivo muito essa parte cultural. Os irmãos sabem, filmes, séries, o esporte, a experiência humana, as emoções, como mexe com o ser humano. Mas quer que eu lhe diga, irmãos, não há nada que se compare à experiência espiritual. As experiências do reino de Deus. Abra sua Bíblia, Lucas 19, versos de 28 a 40. Nós vamos ler o texto por completo, porque ele tem muito a falar para nós, irmãos, nessa noite.
Lucas capítulo 19, verso 28 a 40. Ele vai ser projetado, então você vai poder acompanhar também, você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube também vai poder fazê-lo. O texto diz o seguinte, a partir do verso 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que o estão amarrando? Diga-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus disse: eu lhe digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmãos, a gente vê um momento aqui significativo da vida de Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Era o domingo antes da crucificação e Jesus ele já se aproximava ali realmente do Monte das Oliveiras, né? Como a gente acabou de ler, chegando em Jerusalém. E assim, sabe, irmãos, esse acontecimento, eu acredito que ele tem uma audácia grande assim, sabe, nesse procedimento inteiro. Porque as autoridades ali, nesse contexto, eram totalmente hostis. E já tinham dado instruções a qualquer pessoa que se Jesus aparecesse, ele teria que ser preso. Isso a gente pode ver lá em João 11:57, por exemplo, é um texto de referência. Mas longe de se esconder, irmãos, ou de ficar amedrontado, Jesus veio para Jerusalém, de modo público e triunfante. E na época, a sua popularidade, ela meio que impedia que algumas ações acontecessem contra ele. Pode passar aí, o verso 48 vai falar do mesmo capítulo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Então, irmãos, a gente não pode deixar no início aqui da nossa conversa passar despercebida essa hostilidade do partido ali dos sacerdotes, muito menos também a coragem manifestada por Jesus por aqueles que caminhavam com ele. E ainda tem mais sobre esse texto, porque quando Jesus se aproxima, como diz o texto, ele enviou 2 dos seus discípulos a uma aldeia para achar o jumentinho, como a gente leu aqui. E ele lhes disse exatamente onde eles tinham que encontrar esse jumentinho e o que os donos diriam. E depois, irmãos, que os discípulos explicaram a sua missão, os donos eles pareciam estar dispostos a saltar o jumentinho para o uso de Jesus, talvez por algum motivo específico, ou porque eles já tivessem sido anteriormente abençoados pelo ministério de Jesus, porque Jesus, ele de fato impactava a vida das pessoas, irmãos, e isso é muito importante saber para esse contexto, para a chegada de Jesus em Jerusalém. Então escute bem o que eu vou lhe dizer, esse evento ele não é apenas um marco histórico, por mais que falemos de uma chegada triunfal, mas não é apenas isso. Mas ele também é o cumprimento de uma antiga profecia que está lá em Zacarias, no capítulo 9, versos 9 e 10. Olha o que o texto diz: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Então, irmãos, à medida que Jesus entra na cidade montado em um jumento, em um humilde jumentinho, multidões o reconhecem como o Messias. E não pode deixar de adorar
ao Senhor. No entanto, irmãos, escute bem o que eu vou lhe dizer. Já pegando como gancho aquilo que falamos no início, a adoração verdadeira, irmãos, ela é mais que um simples reconhecimento externo. É muito mais que isso. Ela surge, na verdade, irmãos, do entendimento profundo de quem é Jesus, de quem Jesus é e do que Ele veio realizar em nossas vidas. Nesse episódio, irmãos, quando os fariseus pedem que Jesus vá lá e reprima os seus discípulos, aqueles que estavam clamando por Ele, Ele vai responder como lemos, de forma intrigante: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa é uma frase, irmãos, na verdade, ela é um convite para a gente refletir sobre a verdadeira adoração, irmãos, o que significa a verdadeira adoração, que se manifesta em nossas vidas. Portanto, em primeiro lugar, reconheça quem Deus é e sua soberania sobre todos, irmãos. Precisamos reconhecer isso, porque quando Jesus entra em Jerusalém e as multidões começam a exultar a Jesus com grandes expressões de adoração, eles dizem: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, irmãos. E esse grito não é um simples entusiasmo, não é. Os discípulos, eles estavam ali prontos para aquele momento, não apenas por um entusiasmo, não é como no estádio de futebol que eu acabei de falar. Esse grito, irmãos, na verdade ele reflete quem Jesus realmente é e era para eles. Eles estão confessando que Ele era o Rei prometido, o Messias que traria a salvação, parte da promessa que eles sabiam que existia. E sobre esse contexto de adoração, irmãos, o texto também vai dizer: os discípulos fizeram uma almofada para o Senhor com as suas próprias vestes, e muitos deles, irmãos, estendiam essas vestes perante o caminho, irmãos, chegando até ali aquilo que a gente chama do sopé ali, ocidental do Monte das Oliveiras, que é mais ou menos ali o pé da montanha, a parte baixa da montanha. Então todos estavam fazendo esse movimento, gestos que reconheciam Jesus como Rei, irmãos. Era uma prática do reconhecimento do reinado de Deus, do reinado de Jesus. E depois, irmãos, muitos discípulos passaram e declararam em alta voz, como nós acabamos de ler, os milagres que eles tinham visto de Jesus, e eles o aclamaram como Rei. E há uma expressão muito interessante, que eu li de um comentarista, que ele fala que eles salmodiaram o efeito da vinda de Jesus. Salmodiaram, irmão. Salmodiar é prestar louvores a Deus, e eles estavam fazendo isso ali. Eles estavam fazendo isso. É significativo, inclusive, irmãos, que eles tenham, como o texto diz, clamado paz no céu, ao invés de paz na terra. Porque talvez, irmãos, não poderia haver paz na terra naquele contexto, porque o príncipe da paz, aquele declarado como Rei, haveria de ser declarado morto, mas haveria paz no céu como resultado iminente da morte de Cristo na cruz e sua ascensão ao céu. Irmãos, a nossa adoração deve nascer do reconhecimento de que Jesus é o Senhor soberano, que cumpriu as promessas de Deus. Assim como naquele contexto o povo reconheceu, nós precisamos reconhecer também. Eles não estavam apenas aplaudindo um homem comum, irmãos, mas estavam exaltando, glorificando o Rei messiânico, o Salvador, aquele que viria para salvar. E algo interessante é que na parte B desse verso 38, quando ele fala paz no céu e glória nas alturas, irmãos, essa referência, ela traz meio que uma reconciliação de Deus para com o homem. Sabe, o que essas palavras proclamam é a chegada da salvação, irmãos, o início de um novo tempo de paz, que só pode ser alcançado por Jesus Cristo, só por Ele. Por isso que a verdadeira adoração começa com o reconhecimento de quem Deus é, e nós precisamos refletir isso, irmãos. Precisamos saber quem é Deus em nossas vidas, e precisamos viver isso. Só podemos adorar com sinceridade, irmãos, se entendermos que Ele é o Deus soberano em nossas vidas e em todas as coisas.
E por isso mesmo, a nossa adoração, ela não pode ser superficial, irmãos. Ela não pode. Ela não pode ser baseada apenas em coisas momentâneas, em momentos de alegria momentâneos, mas ela deve estar firmada na revelação de quem Jesus é, o Rei que vem em nome do Senhor. Imagine, irmãos, aí, você mesmo, uma pessoa muito importante para você, talvez alguma referência, uma figura que talvez às vezes a gente nem conhece, mas é alguma referência para a gente, mas muito mais aquela pessoa que a gente admira no dia a dia. Imagine alguém aí. Você concorda comigo que o reconhecimento dessa pessoa nos leva a um respeito natural a essa pessoa? É uma reação espontânea quando temos uma admiração, um respeito por alguém. Agora me diga, irmãos, se é assim com qualquer ser humano que admiremos, como será com o nosso Deus? Tem que ser muito, mas muito maior, irmãos. Tem que ir até o infinito, irmãos, da reverência que Deus merece em nossas vidas. E talvez esse seja o X da questão, irmãos, do que Ele merece, e não do que nós merecemos, mas sim do que Ele merece. Quando eu estava em meio a esse pensamento, na elaboração do sermão, me veio à mente uma frase de Packer, onde ele diz o seguinte: as pessoas tratam a soberania de Deus como um ponto de controvérsia, mas nas Escrituras é uma questão de adoração. Sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? É que muitas vezes a gente fica muito preocupado em explicar a soberania divina de acordo com os nossos pensamentos teológicos. Às vezes a gente se preocupa muito com isso e a gente esquece de viver na prática o reconhecimento da soberania de Deus. Irmãos, em seu exercício de adoração, em seu exercício de adoração, adore a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por você, mas por quem Ele é, o Criador, o Senhor de todas as coisas. E isso vai falar diretamente ao nosso estilo de vida, irmãos, a prática do nosso dia a dia, e até no nosso serviço na casa do Senhor. Como temos vindo a essa casa servir ao Senhor? Com que preocupação temos vindo? Estamos vindo pela nossa missão, porque devemos cumprir a nossa missão, por quem Deus é, ou porque estamos esperando algo em troca, algo para as nossas vidas? Estamos aqui cumprindo essa missão, irmãos, respondendo ao ide do Senhor, que em sua soberania nos criou, nos perdoou, nos salvou e vai retornar. Essa é a promessa do Pai para nós. Essa majestade de Deus e essa promessa, irmãos, ficam claros em um movimento. Acompanhe comigo. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos informam que a multidão clamavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Todos falam isso. Mas somente Lucas e João vão chamar Jesus de rei. João ainda vai acrescentar rei de Israel. Marcos, ele até vai se referir ao reino também. Ele não cita rei, mas se ele se refere ao reino, está subentendido. Ele expressa isso. Irmãos, a multidão queria ver o Messias reivindicar o seu reino pelo que ele é. O deleite do povo, a adoração do povo, estava em como eles viam o Senhor, o Deus que traria paz. E aqui vale, irmãos, dizer que de todos os evangelhos, apenas Lucas vai trazer a aclamação ao nome do Senhor, que ao nome do Senhor incluiu paz nos céus, a reconciliação que temos com Deus, irmãos. Podemos clamar, irmãos, você pode clamar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você pode clamar, nós podemos clamar, a gente canta isso aqui. Portanto, deixa eu te dizer, não se cale. Pode passar. Não se cale. Adore ao Senhor. Adore o Senhor, irmãos. Não guarde isso. Porque os fariseus, eles incomodados com a adoração das multidões, o que é que eles fizeram? Jesus, repreende aí os seus discípulos. Acaba com isso aí. E ele responde aquilo que a gente já citou várias vezes aqui, o tema do nosso sermão, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
A adoração a Deus não pode ser silenciada, irmãos, jamais, porque ela é uma resposta inevitável à grandeza do nosso Deus. Então jamais vai ser silenciada, mesmo quando os seres humanos, muitas vezes eles escolhem não adorar, mas talvez não, a criação, irmãos, em sua totalidade, testemunha a glória de Deus, e é exatamente nesse sentido que Jesus fala. A frase de Jesus sobre as pedras, irmãos, clamando, pode ser até uma referência, por exemplo, a um dito proverbial lá de Abacuque. Abacuque 2,11, quando ele vai falar, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão. Vamos ler o texto, 4 versículos que estão em volta a esse texto aí. O texto diz o seguinte, de Abacuque 2, de 8 a 12. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade e com sangue estabelece com crime. Então, irmãos, embora Abacuque aqui, ele use essa expressão, na verdade, no contexto do juízo de Deus, ela nos ensina que a criação inteira está submissa ao nosso Senhor. O sentido do verso, irmãos, é que de fato, nada disso pode ser escondido. Jesus estava querendo dizer isso, que nada poderia ser escondido, será revelado até pelas paredes, como disse Abacuque. Na fala de Jesus, ele usou esse ditado comum à época, irmãos, porque talvez ele quisesse repreender, na verdade, seus seguidores, que se eles se calassem, as pedras falariam por eles, irmãos, objetos inanimados. Se os homens se calarem, irmãos, a própria natureza reflete a glória de Deus e tomará o lugar da adoração humana. E a resposta de Jesus, irmãos, sublinha a soberania de Deus. Deus não precisa da nossa adoração, irmãos, escute bem, para cumprir os seus planos, mas Ele nos convida a participar disso. Que Deus maravilhoso, soberano, no lugar de trono dEle, mas Ele nos convida a participar disso. A adoração não pode ser abafada, irmãos, seja por uma oposição externa, seja pela nossa própria resistência. A glória de Deus sempre se manifestará, irmãos. Sabe, lá onde eu moro tem uma praça, e na verdade tem uma maritaca lá que fica cantando todo dia. Aquela coitada já sofre com essa maritaca, mas a gente não consegue calar ela, sabe, irmãos? Mas na verdade a gente também ouve cantos assim belíssimos de pássaros muitas vezes. E a Kelly estava falando, olha, esses cantos dos pássaros eu não ligo muito não, ligo para o da maritaca. Mas sabe, irmãos, mesmo que a gente muitas vezes coloque algo no ouvido, mesmo que a gente ligue o ar na maior potência que tiver, mesmo que a gente continue ali sem querer ouvir, eles vão continuar cantando, o pássaro vai continuar cantando. A glória de Deus, irmãos, é manifestada mesmo quando não fazemos, mesmo quando a nossa atitude não faz, ela vai ser manifestada. A adoração é uma resposta à beleza e ao poder de Deus, e tudo isso, meus irmãos, é inevitável. A falta de adoração dos fariseus não impediu o plano de Deus. Se as pessoas se calassem, a glória de Deus seria proclamada de outra forma. E essa resposta de Jesus, o tema do nosso sermão, as próprias pedras clamarão, nos ensina, irmãos, de uma vez por todas, que o plano de Deus é soberano. É soberano. E não depende de nós para ser cumprido. A resistência dos fariseus não interferiria, meus irmãos, no cumprimento do plano de salvação de Deus. O juízo de Deus vai vir mesmo sem a nossa participação. E a soberania de Deus, irmãos, é tão grande, como eu falei, é tão grande, que Ele pode usar o que Ele quiser, como Ele bem entender. A nossa adoração, irmãos, ela é um privilégio, não uma necessidade para Deus, mas é um privilégio nos dado por Deus. É um privilégio dado por Deus.
E o Packer, mais uma vez, o mesmo autor que eu citei agora há pouco, ele diz o seguinte: o poder salvífico do Calvário não depende da adição de fé a ele. Seu poder salvífico é tal que a fé flui dele. Deus não precisa, meus irmãos, de nós para fazer cumprir o seu plano redentor. Nós é que precisamos adorar para reconhecer a soberania de Deus para o nosso próprio bem, irmãos. Portanto, deixa eu te convidar de novo, não se cale, adore a Deus, adore a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração surge de uma vida transformada por Deus. Para a gente concluir essa história, surge de uma vida transformada por Deus. A adoração daquela multidão, irmãos, não foi forçada. Não foi forçada. Ela nasceu de corações que haviam sido tocados pela presença, pelo poder de Jesus. Quando a gente reconhece o que Cristo faz nas nossas vidas, irmãos, a gente não vai deixar de adorar, não podemos deixar de adorar. É um movimento que vai acontecer, irmãos, naturalmente. O grito de adoração, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, é uma expressão de gratidão, irmãos. É uma expressão de gratidão. Eles estavam respondendo, sabe a quê? A revelação de Jesus como Messias, aquele que traz a salvação. Não era só um momento de entusiasmo, como a gente já viu. Então, irmãos, a verdadeira adoração é consequência de uma vida que foi tocada por Deus. Se um dia Deus tocou a sua vida, você pode ter certeza, irmãos, que você vai sentir o desejo genuíno de adoração ao nosso Deus, se você colocar a sua vida à disposição disso. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós, irmãos, sua vida, a morte, a ressurreição, para nos salvar, a gente não tem como se manter indiferente, irmãos. Não tem como. A adoração é uma resposta espontânea, contínua, obra de Deus em nossas vidas, irmãos. Eu, certa vez, eu vou cumprir minha cota, tá? Hoje, certa vez, cota de filmes, tá? Eu certa vez acho que já trouxe alguma ilustração com esse filme, que é O Resgate do Soldado Ryan. E se você assistiu esse filme, sinopse rápida: um grupo de soldados do pelotão americano que estão na guerra, 8, precisam salvar apenas um soldado, o soldado Ryan. Motivo: a mãe do soldado Ryan tinha perdido outros 3 irmãos, também na guerra, irmãos do Ryan, outros 3 filhos, perdão. Ele era o último dos irmãos. Então o comandante ali, interpretado pelo Tom Hanks, ele coloca essa missão como prioridade. E ele vai lá e salva o soldado Ryan. E aí, pode passar, tem uma cena, no final, já no final do filme, ele está ferido ali, o personagem do Tom Hanks, e o personagem ali do ator do Matt Damon, que é o Ryan, ele está conversando com ele já no final da vida dele. E aí ele vai agradecer a ele. Ele fala: cara, o que você fez por mim aqui? Você poderia ter partido com esse pelotão embora, e vocês trilharam esse caminho aí, todos morreram para poder conseguir me salvar aqui. E a única frase que o capitão ali fala para o soldado Ryan é: pode voltar ainda, faça valer a pena. Faça valer a pena. É a única coisa que ele fala para ele. E aí pode passar agora, muito tempo depois, já idoso, ele vai lá no cemitério, no túmulo do capitão, e ele fala para ele: olha, eu tentei fazer o melhor que eu pude, eu tentei fazer valer a pena, eu tentei fazer valer a pena. Sabe, irmãos, o que precisamos muitas vezes é entender que precisamos fazer valer a pena. As pedras, irmãos, elas clamarão, independente do nosso movimento. Elas clamarão. Mas nós precisamos fazer valer a pena, irmãos. Precisamos. Deixa eu lhe convidar. Faça valer a pena. Pode passar. Viva uma vida de adoração ao nosso Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, irmãos. Das nossas vidas. Viver uma vida de adoração ao nosso Deus. A verdadeira adoração, irmãos, é uma resposta à transformação que Deus faz nas nossas vidas. E quando a gente experimenta essa graça, irmãos, de Deus, e a gente é tocado pela sua salvação,
a adoração não vai passar a ser apenas isso aqui, irmãos, um momento de culto. Vai muito mais. Ela se torna um estilo de vida, se torna a nossa própria vida. Não podemos adorar a Deus de maneira verdadeira sem que a nossa vida reflita o impacto da graça do nosso Senhor, irmãos. Amém? Conclusão disso tudo, irmãos, desse texto, dessa história toda, é que a gente vê a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, o cumprimento dessas profecias messiânicas, e a gente vê o quanto é inevitável a adoração ao nosso Deus. E essas palavras de Jesus, pode colocar: se estes se calarem, as pedras clamarão, nos ensinam, irmãos, que a adoração não é uma escolha opcional, mas é uma resposta natural à grandeza de Deus em nossas vidas. Não porque Deus precisa da nossa adoração, irmãos, mas porque Ele nos chama a participar desse plano divino de salvação. Amém, irmãos? Que o Senhor possa cumprir esse propósito em nossas vidas. Quero te convidar nesse momento, quero lhe desafiar, que você baixe sua cabeça onde quer que aonde você está, você também que está em casa, que você possa colocar no altar do Senhor qualquer movimento que esteja lhe impedindo de viver essa vida de adoração, lhe impedindo de viver uma vida de adoração por completo, não apenas num movimento, irmãos, sabe, de costume, mas sim um movimento natural daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque Tu és Deus, o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, Pai, e nos deu a oportunidade, Pai, de sentirmos essa graça maravilhosa, Senhor Deus, que transforma vidas, que muda realidades, Senhor Deus. E o que eu te peço, Pai, é que possamos responder, Pai, à Tua soberania, que possamos responder, Senhor Deus, da melhor forma, Pai, ao Teu chamado, para que vivamos, Senhor Deus, a Tua soberania, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus, e mesmo, Pai, que nós não façamos a nossa parte, Pai, as pedras clamarão, Senhor Deus, nós sabemos disso. Mas muito obrigado, Pai, porque mesmo diante das nossas limitações, o Senhor nos convoca a participar, Pai, de toda essa obra. Que a nossa igreja continue trilhando esse caminho, Pai. Que cada um que está aqui, Pai, possa trilhar esse caminho, possa sentir a Tua presença transformadora, Pai. E sentir, Senhor Deus, que pode fazer parte, Pai, desse projeto, esse projeto divino de salvação, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém.